sabia que não existe apenas uma forma de se projetar o planeta Terra e por isso que cai muito no vestibular cartografia, viu? Então saiba nesse vídeo tudo sobre projeções cartográficas. E olha só, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico. E olha só que vai ter muito conteúdo para você e falar, vestibulanda, tudo bem com você? Bom, vamos em primeiro lugar pensar no contexto ou numa introdução sobre as projeções cartográficas. E olha só, é um desafio muito grande para nós, seres humanos, transformarmos um globo tridimensional em bidimensional, ou seja, duas dimensões. Como que você faz algo de tri virar bidimensional? É muito difícil, é tipo São Paulo, não é muito difícil, né? O São Paulo Futebol Clube, exatamente. É muito difícil esse time ser um dos piores, né? Não, é sempre o melhor, ele sempre será tri. E espero que daqui a pouco melhore, né, os títulos. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá então para o vestibular. É muito importante de nós pensarmos que nós temos que transformar essa superfície em algo plana. Como que nós podemos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, terraplanistas que me desculpem, mas a Terra plana não existe. A Terra é redonda de fato. Bom, em primeiro lugar, o que você vai fazer? Você pode fazer esse teste na sua casa. Tenta, por exemplo, ou na verdade, provavelmente você já até fez isso. Quem nunca tava descascando uma laranja, uma mexerica, bergamota, sei lá, que raio, como é que é aí na sua terra? Como é que fala mexerica? O que acontece? Quando você tenta deixar plana, né, aquela casca, você corta sem deixar, né, cortar nenhum pedacinho, né, sem ficar fazendo muita picotação, digamos assim, você tenta descascar a laranja ou a mexerica de uma vez só, e aí o que acontece? Bom, você tenta esticar, só que nesse momento em que você tenta esticar essa casca, o que acontece? Ela fica enrugada. E é exatamente o que acontece com o planeta Terra. E não é por causa do relevo, mas é por causa do formato do planeta Terra. Por isso, vestibulando e vestibulanda, é muito importante de nós sabermos, olha só, vá para o vestibular com essa consciência de que todas as projeções cartográficas, elas têm distorções. Você, muito provavelmente, já entrou em contato com a projeção de Mercator. Como você pode saber disso e o que é essa projeção? A projeção de Mercator é um mapa quando a África é uma projeção plana, né? Onde a África ela é do mesmo tamanho que a Groenlândia, ou algumas vezes a Groenlândia chega a ser maior do que a África. Opa, que é a América. Do que a África. E nossa, mas espera aí, isso é verdade? Não! A África ela é muito maior, só que como a projeção ela distorce muito o tamanho da área, ela vai acabar tendo essas aberrações. Por outro lado, ela vai manter o quê? O formato do continente. Vai ter em contraposição a projeção de Peters. Peters, ele vai fazer o quê? Um pouquinho diferente. Ele vai manter a área, só que ele vai distorcer a forma do continente, vestibulando e vestibulanda. E é por isso que você precisa ficar ligado e ligada na hora da sua prova. Como que você vai saber? Então, pera aí, vou falar os nomezinhos aqui pra você e calma que não é nada de outro mundo. Em primeiro lugar, nós vamos ter a projeção equidistante. A equidistante geralmente é uma projeção plana, ou seja, que ela vai mapear o polo, tudo bem? Então, bem aqui, ó, tá no polo aqui, então você vai projetar uma folha e essa folha ela terá um mapeamento, tudo bem, vestibulando e vestibulanda? Além disso, essa projeção ela vai manter a distância, por isso que é uma propriedade conservativa. Por outro lado, nós teremos a projeção conforme, que é a de Mercator, por exemplo. Essa projeção ela manterá a forma. Já a projeção equivalente é que equivale à área, que é a de Peters. Então tudo vai ser distorcido, menos a área. Na conforme, tudo vai ser distorcido, menos a forma, né? A equidistante, tudo vai ser distorcido, menos a distância. Lembra? Equidistante, olha o nome, equidistante. Vai manter o quê? A distância. Conforme, mantém o quê? A forma. Agora pense o seguinte, existem projeções, assim como é o que mais ou menos eu baseio o logo do Geoatual, que é a projeção afilática. Essa projeção afilática ela vai distorcer todas as projeções. Arnaldo, mas qual é o sentido de você distorcer tudo? O sentido é que você vai distorcer tudo, mas não de forma aberrante. Por isso que ela é uma projeção bem razoável, inclusive está aparecendo mais nos materiais didáticos.
na minha opinião, é a minha projeção favorita, inclusive. E aí, vestibulando e vestibulanda, bem importante de você pensar, bom, então tá bom, nós temos essas projeções e essas propriedades conservativas. Existe mais alguma coisa que eu preciso saber sobre projeção? Sim, você precisa saber o que é uma projeção cônica, o que é uma projeção cilíndrica e o que é uma projeção plana ou azimutal. Então lembra da projeção equidistante, em que vai manter a distância que eu falei que ela vai encostar no polo? Pois é, vestibulando e vestibulanda, esse polo aqui, ele será como se fosse um plano. Olha só, é isso que vai acontecer com o globo. Arnaldo, mas olha só, o globo tá de ponta cabeça. Não, não tá, né? Porque se ele é redondo, não tem de ponta cabeça, né? Não tem o que é cima, baixo, né? Tem o que é norte, sul, e não tem problema a orientação ser sul. Galera, aí o que vai acontecer? Você vai projetar, então é como se aqui fosse a minha folha, e o globo terrestre, ele será tangente na nossa folha, e cada ponto do globo terrestre vai ser projetado nessa folha. Por isso, essa é a projeção plana ou azimutal, que vai encostar no azimute. Por outro lado, nós vamos ter a projeção cônica, que é como se você envolvesse o planeta Terra num conezinho, naquele chapéuzinho de palhaço. Sim, essa projeção ela é ótima para ver a região tropical, enquanto a plana é a polar, a projeção cônica é a projeção tropical. Já a projeção cilíndrica, ela é ótima para você ver o quê? A parte equatorial. Mas tem dois tipos de projeção cilíndrica. Uma delas que é como se você envolvesse um cilindro assim. Então, olha só, é como se eu colocasse o planeta Terra aqui e esse cilindro envolvesse todo o planeta Terra nessa orientação, tá bom? Então, o cilindro ele vai envolver o planeta Terra desse jeito aqui, tudo bem? Por outro lado, existe uma outra forma de você fazer essa projeção cilíndrica, que é assim, ó, desse jeito. O Mercator, ele fez dessa forma. Por quê? Porque no caso de Mercator, valorizou muito as terras a norte e a sul, tá bom? Perto do polo. Ou seja, principalmente os países ricos, porque aqui no hemisfério sul é principalmente de água. E ó, no hemisfério norte é continente, vestibulando e vestibulanda. Pois é! E aí é importante você pensar. Agora, Peters, ele fez... Olha só, pausa para os passarinhos. Agora o Peters ele vai fazer outra coisa. Ele vai envolver com um cone o planeta Terra dessa forma aqui. Deu uma ofuscadinha aqui, então olha só. Ou seja, vai valorizar a área, mas vai distorcer a forma. E não se esqueça que todo mapa ele é subjetivo. No caso do Mercator, ele vai ser o quê? Eurocêntrico. Sim, o vestibular ele pode te cobrar essa visão crítica de que o mapa ele vai estar sempre com a Europa no centro. Assim, ó. Opa, aqui, ó. Calma aí. Tá aqui, ó. Então, sempre a Europa nesse sentido aqui, ó. Sempre vai estar no meio. Então, por isso, aqui está uma visão eurocêntrica, tá bom? Vestibulando e vestibulanda. Mas por que eu falo isso? Porque na época da colonização, essa foi uma estratégia muito utilizada pelos europeus para justificar o domínio da Europa, sabia? E aí, o que acontece? Essa é a visão crítica, então nós vamos ter uma visão muito eurocêntrica, aumentando os países do hemisfério norte, os países ricos, e diminuindo os países pobres, por exemplo, o Brasil. E olha só, dentro da atualidade nós teremos, claro, outras diversas projeções sendo utilizadas. Como eu falei, não existe ponta-cabeça no mapa. Não, está certo, se nós fizermos uma projeção assim, não tem problema nenhum. Você pode fazer assim, desse jeito e tal. É uma convenção que nós deixamos a maior parte dos nossos mapas dessa forma aqui, tá bom? Mas é uma visão bem eurocêntrica, inclusive. Não se esqueça, não existe cima e baixo vestibulando e vestibulanda. Você tem que usar norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, tá bom? Então, o que nós vimos no vídeo? Então, vamos começar a nossa revisão. Então, em primeiro lugar, você viu das propriedades conservativas. Nós vimos que todos os mapas eles têm distorção. Então, nós vamos ter a projeção equidistante, equivalente, afilática e a conforme. Nós vimos também que está errado nós falarmos para cima e para baixo do mapa. Você tem que falar dos pontos cardeais. E nós falamos também de alguns probleminhas, né? Dessa visão eurocêntrica e tudo mais, dessas críticas que nós precisamos levar para o vestibular, porque muitas vezes nós olhamos para o mapa e nós achamos que nós não pertencemos ao planeta. Afinal, algumas vezes os países pobres eles são bem negligenciados. Não se esqueça, vestibulando aqui tem diversas outras maneiras, tá bom? Vou até deixar alguns links aqui, ó, 2 links. O primeiro é para você brincar um pouquinho no mapa, caso você queira, para você comparar um pouquinho dentro da escala de Mercator, tá bom? Então, você vai colocar, por exemplo, a Groenlândia em cima da África. Você vai ver que o que a Groenlândia seria do tamanho da África
Na verdade não é. E o outro são várias outras projeções que eu vou deixar aqui, são super bacanas esses sites, tá bom? Grande abraço, bons estudos e se cuide, até mais vestibulando e vestibulandate. E toda semana eu coloco 2 vídeos novos, tá bom? Tem mais aqui no canal. Grande abraço, se cuide vestibulando e vestibulandate. Tchau, tchau. Equidistante tudo é...